de hoje de História. Vamos continuar o capítulo 5 sobre os direitos humanos, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais falando sobre os direitos dos brasileiros. Por isso eu te convido, acompanhe aí comigo, páginas 75 a 77. Vem falando ali no nosso livro que para garantir a convivência pacífica e os direitos humanos de um povo é necessário que cada governo assegure a existência de leis e regras favoráveis. E aqui no Brasil, a forma de se assegurar essas leis e regras foi a nossa Constituição. Essa Constituição foi elaborada em 1988 e nela nós temos leis e princípios fundamentais que regem a nossa nação. A nossa nação, ela vive em um regime de governo democrático. O que é democrático? Regime de governo em que os líderes políticos e governantes são eleitos pelo povo, que controla a autoridade deles e procura distribuir de modo equilibrado o poder de decisão do governo nos assuntos de interesse geral. Então, esses representantes, eles são responsáveis por criar e aplicar as leis conforme a Constituição brasileira. Aqui no nosso livro vem dizendo que nós devemos conhecer o capítulo 1 do título 2, que fala sobre os deveres individuais e coletivos que devem ser conhecidos então e respeitados por todos os cidadãos brasileiros. Você sabe o que é ser um cidadão? Aqui no box Você Sabia vem falando pra gente um pouquinho da história dessa palavra. Surgiu da palavra civitas, que no latim significa cidade. Só que naquele tempo, em Roma, na fase republicana, os plebeus, os trabalhadores, os pobres, eles não tinham os mesmos direitos. Mesmo nascidos na cidade, eles não podiam opinar nas leis. Só quem podia elaborar leis eram os patrícios. E esses patrícios, eles eram os ricos proprietários de terras. Então, nesse caso, as diferenças sociais e econômicas entre os cidadãos influenciavam tanto os direitos de participação política como a elaboração das leis e um privilégio exclusivo, então, dos patrícios. Na página 76, o nosso texto complementar apresenta alguns trechos da nossa Constituição brasileira. O primeiro trecho é no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. Então, nós temos o capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, homens e mulheres são iguais. Todos devemos respeitar, tá? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Vejam que todas essas regras, todas essas leis são em virtudes da Constituição maior. No capítulo 4 vem falando sobre os direitos políticos e aqui é bem curioso, olha só. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, todos têm direito de votar. Isso é livre agora aqui no país. Todos têm direito. A partir dos 16 anos, 16 a 18 é optativo, 18 anos já é obrigatório. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18, que eu acabei de falar aí. Segundo, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatórios conscritos. Artigo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. É aqueles que podem ser eleitos na forma da lei, tá? 1. Tem que ser a nacionalidade brasileira. 2. O pleno exercício dos direitos políticos. 3. O alistamento eleitoral. 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. 5. A filiação partidária. E 6. A idade mínima de letra A. Tem uma idade mínima para você se candidatar.
35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, tá? Então a idade é 35 anos, o mínimo. B, 30 anos para governador e vice-governador do estado e do Distrito Federal. Então, para governador, 30. Aí baixou 5 anos. 21 anos para deputado federal, deputado estadual e distrital. Prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Então, todos esses aí, 21 anos. E 18 anos para vereador. Então, se você tiver 18 anos e quiser ser um vereador, você já pode ser um vereador aí da cidade e ajudar a cidade aí. Artigo 4. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Vamos ver aqui. Lá nos exercícios da página 77, então você vai ver, de acordo com o texto complementar, você vai responder os exercícios. Foi muito bom ter estado na sua companhia hoje. A gente se encontra na próxima aula de História. Tchau!